Bom dia a todos. Bom dia. É um prazer estarmos na casa de nosso Deus para juntos nesta comunhão como corpo de Cristo, que todos nós que fazemos parte desse corpo de Cristo, nós louvarmos, nós bendizermos, nós servirmos o nosso Deus que nos dá todas as coisas e todas as coisas provêm da sua bondade. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11. Faremos a leitura apenas dos 3 primeiros versículos. Hebreus capítulo 11, versos de 1 a 3. Eu vou pedir, Josiel, por favor, lê em voz alta, essa voz forte sua aqui, os 3 primeiros versículos do capítulo 11 de Hebreus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, que por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós na Tua presença, Senhor, ao abrirmos a Tua palavra, ao lermos a Tua palavra, ao estudarmos a Tua santa palavra, nós pedimos que o Senhor venha nos direcionar para o Teu ensino, para que possamos compreender a excelência do ensino que vem de Ti, Senhor, da Tua vontade, que a Tua vontade se faça em nós, que somos Teus servos, Senhor. Nada somos deste mundo, mas nós somos Teus servos. Temos o privilégio de sermos servos Teus, Senhor. Por isso estamos aqui, para glorificar o Teu santo e excelso nome, o nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Para o estudo de hoje, então, vocês já viram que o nosso tema é a fé. O que é fé? Na verdade, olha, aqui na nossa parte introdutória, se vocês prestaram atenção, nós já falamos alguma coisa sobre a fé. 2 pontos. O nosso versículo do mês diz o quê? Como é que é a primeira linha do... Vigiai e orai. Vigiai. Você veja bem, qual a forma verbal? Só até aí. A forma verbal é a forma imperativa que Deus sempre usa para nós. Jesus sempre usa a forma imperativa, ou seja, Ele nos dá uma ordem. Ele não está pedindo, por favor, dá para você fazer isto, aquilo, Ele dá ordem. Vigiai e orai. E daí ele explica porque a necessidade dessas coisas, porque o Espírito de vocês é bonzinho, o Espírito de vocês é um Espírito de crente, vocês estão prontos, mas não lembre-se de uma coisa, que vocês são fracos, a carne é fraca. Então essa constância, e nós só podemos fazer isso pela fé, nós só podemos atingir isso pela fé, porque se nós formos apenas ficar na nossa boa vontade, no nosso bem-estar, no nosso conforto, não há constância na nossa vigilância. Então a advertência é do Senhor, é Ele que está dizendo, não foi o pastor que inventou esse versículo, não foi nem homem nenhum, nem teólogo inventou. Essa aqui está na palavra de Deus, é a advertência nesse imperativo, vigiai. Olha, uma outra coisa que nós fazemos aqui, até o nosso músico, o nosso maestro, ele mandou repetir o último hino do mês aqui: deposite sua fé em Cristo. Olha, vigiai está relacionado com a fé, e nós precisamos de fé, se nós não fazemos aqui, e nós cantamos esse apelo que o poeta faz: deposite a sua fé em Cristo, Ele pode te salvar. Lembra? Ele repetiu: deposite sua fé em Cristo. Bom, vamos ao texto. Irmãos, nós continuamos nosso estudo no livro de Hebreus.
Eu fiz a minha programação fora esse estudo, nós temos mais 11 estudos para terminarmos o livro de Hebreu. Passei isso para o pastor, ele aprovou, tudo bem. Agora, é claro que para eu terminar tudo isso aqui previsto, você, nós dependemos de Deus. Se Deus aprovar, se for da sua vontade, nós faremos isso. Se for da vontade de Deus, porque a palavra é dele, e é ele quem manda, né? Se uma hora ele mandar parar, tudo bem, é ele quem manda. Mas enquanto ele nos manda a fazer, vamos lá. E iniciando, o texto que nós acabamos de ler, uma das passagens mais conhecidas na carta aos Hebreus, ou seja, a única da Bíblia que traz uma definição de fé. Sabemos que fé em toda a Bíblia há referência sobre a fé, porque mesmo sem fé é impossível agradarmos a Deus. Mas neste texto, nesses versículos que nós lemos, nós encontramos maneira mais clara e sistemática sobre a definição e os efeitos da fé, lembrando de uma coisa que nós não vamos entender o que é fé. Vocês não vão entender o que é fé por uma coisa técnica. O dicionário diz assim: o que é fé? Crença religiosa e seus valores morais. O que eu quero dizer? Isso é um conceito humano sobre fé. Conceito humano, conceito técnico, mas não é isso, porque ela é um dom de Deus. A fé é dom de Deus, Deus quem dá, e se é Deus quem dá, a definição é dele. Então o entendimento que nós vamos ter vai depender do que? Da nossa comunhão com Deus. Nós cantamos: deposite a sua fé em Jesus. Para eu entender o que é fé, eu preciso da comunhão com Deus, porque é um dom dele, é uma coisa dele, é ele que nos dá, que nos provém. Uma outra coisa para compreender o significado da fé, ou sentir os seus efeitos, nós, como já falamos, nós precisamos estar em comunhão com Deus. Veja bem, Abraão, chamado o pai da fé, ele não cursou uma universidade, ele não pesquisou dicionário, ele não pesquisou obra humana nenhuma para ter em si a fé e sentir os seus efeitos, porque Abraão, ele andou com Deus, então ele aprendeu a fé, ele viveu a fé nesse sentido, porque ele andou com Deus, principalmente quando Deus disse: sai da tua terra. Para onde que eu vou, Senhor? Me mostra, me dá um mapa aqui, me dá um direcionamento ali. Sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Vai, sai, vai andando. Ele saiu. Ele não tinha um mapa, ele não tinha um GPS, mas ele tinha fé. E ele andou com Deus. Então, a carta aos Hebreus, meus irmãos, sempre nós estamos repetindo isso aqui, ela foi escrita para pessoas que diziam ter fé em Jesus como Filho de Deus e que agora estavam sendo tentadas a abandonar essa confiança e voltar à antiga religião que era do judaísmo. Então, vamos repetir aqui, ele escreveu essa carta aos seus irmãos, aos seus conterrâneos judeus do cristianismo, mas eles estavam sendo tentados pelos judeus do judaísmo a voltar, a regredir, a voltar à antiga religião. Meus irmãos, os incrédulos também, eles encaram o conceito de fé criados por eles mesmos, como uma forma de pensamento positivo. Vocês já ouviram muito lá falar do chamado pensamento positivo: vai dar certo, vamos tentar. Por exemplo, hoje iniciou o Campeonato Brasileiro, o seu time do coração vai jogar com outro time que não é do seu coração e você vai torcer: vai dar certo, pensamento positivo, ele vai ganhar, vai. O último 47 do segundo tempo ali, vai, ainda dá tempo. Pensamento positivo. A fé dada por Deus não se faz isso aqui. A nossa salvação, você não pode ficar nos últimos instantes da sua vida: será que vai dar certo? Vai dar certo, eu vou morrer. Será que vai dar certo? Não, você tem certeza.
como nós vimos sobre os heróis da fé, os mártires do cristianismo, que eram jogados nas arenas dos leões, eles iam louvando a Deus, chegando nas portas da arena do Coliseu Romano, louvando a Deus, glorificando a Deus, porque tinham certeza de que dali a poucos instantes eles estariam na presença de Deus. E isso é fé. Eles não era pensamento positivo, não tinha um pensamento positivo, eles tinham convicção de fé. Outra coisa, irmão, é um alerta, uma advertência. Os teólogos da chamada teologia da prosperidade, que promete o mundo, mas o fundo promete tudo, e depois, quando você não recebe o que eles prometeu, dizem assim: falta de fé. Você não recebeu porque faltou a fé para você. Lembrando que nessa teologia da prosperidade, Deus não faz negócio. Eles fazem negócio. Olha aqui, se você dá tanto, você recebe o dobro, o triplo daquilo que você deu. Deus não faz esse tipo de coisa. Nós vamos ver na frente ali, quando ele vai dizer: e abrirei as janelas do céu e derramarei bênçãos sem medida, sem medida. Lá no final nós vamos tratar desse assunto. Mas então, alguns fracos na fé podem acreditar nisso aqui, em fazer um negócio com Deus, fazer alguma coisa aqui no intuito de receber um bem material, mas não é isso que Deus promete, porque a fé é um dom de Deus, não é dada a qualquer um, nem muito menos por qualquer um. A carta aos Hebreus, ela foi escrita então para judeus cristãos, com o fim de alertar aqueles crentes a não abandonar a fé. Olha, vocês não podem abandonar a fé, vocês não podem abandonar o caminho para o céu. O caminho para o céu é longo, mas o destino eterno é a recompensa que nós temos para vocês, dizia o autor de Hebreus, para um novo céu e uma nova terra, uma nova vida, sem os horrores deste mundo. Tenham fé, portanto, seguir. Portanto, também tem um alerta de voltar atrás, seria um grande retrocesso. Então o autor de Hebreus diz: olha, se vocês voltarem, essa expressão voltar para trás, já que ninguém pode voltar para frente, voltar para trás é um grande retrocesso na vida e vocês não podem fazer, senão vocês vão para a perdição. Então essa carta apresenta algumas situações. Primeiro, ele fala daqueles que estavam fraquejando na fé, ou seja, duas situações aqui. Daqueles que estavam fraquejando na fé, estavam por essa razão querendo voltar atrás, mas o pastor ali, ele estava insistindo, cuidando das suas ovelhas, diz: oh, por favor, não voltem, não façam isso, não voltem para trás, porque Deus não vai perdoar aqueles que voltarem para trás, se vocês não desistirem desse mau caminho. Mas por outro lado, a carta dos Hebreus insistia com aqueles que pela firmeza de sua fé, eles permaneciam firmes. E Paulo nos diz, no estudo anterior, que nós não somos daqueles que retrocedem. Está no capítulo 10, verso 39, nós já do estudo passado, nós somos da fé para a conservação da alma. Então existia duas situações, dois grupos: aqueles que tinham uma tendência de voltar às práticas do judaísmo, ou seja, voltar atrás, mas existia aqueles que estavam firmes, eles queriam seguir, apesar das dificuldades, apesar dos horrores que eles sentiam, ameaça de morte, perder os seus bens. Ele diz: nós somos da fé para a conservação da alma, que está lá no verso 39 do capítulo 10. Então, nós também queremos estar entre aqueles que creem para a conservação da alma. Nós pertencemos a esse grupo que crê para a conservação da alma, caso contrário, nós não queremos que a nossa alma se perca, nós não queremos que a nossa alma vá para o inferno. Não foi para isso que Deus nos criou, para nos mandar para o inferno. Ele nos criou para a sua glória. Por que nós estamos aqui hoje? Por que você está aqui hoje? Porque Deus te salvou, te deu a salvação para o louvor da sua glória, para cantarmos.
Então, cada ato do nosso culto, seja no louvor, seja na pregação, seja na oração, cada ato de nosso culto, nós fazemos isso para louvor, honra e glória de nosso Deus, porque foi para isso que Ele nos criou, foi para isso que Ele nos salvou, para louvar, por glória e louvor do seu santo nome. E a palavra de Deus nos ensina lá no Salmo 150, que todo ser que respira louve o Senhor. As cataratas, ao barulho das águas, elas estão louvando o Senhor. Parece uma coisa, não sei tal, mas assim que Ele criou. Quem criou a vegetação? Foi Ele. Quem criou as águas? Foi Ele. Tudo que Ele fez para o louvor de sua glória. E fez nós aqui também para o louvor de sua glória. Então, meus irmãos, como nós queremos estar entre aqueles que creem para a salvação da alma, então no capítulo 11, o autor apresenta algumas definições de fé e o efeito que ela produz. A partir daí ele apresenta alguns personagens do Velho Testamento que são exemplos de fé, como ele diz assim: pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Mas sobre os personagens citado aqui no capítulo 11 é o tema para a próxima lição, tá? Então ele fala de vários personagens que obtiveram um bom testemunho, mas não obtiveram a concretização da promessa, porque em todos os casos eles tinham a fé no Messias que haveria de vir. Por exemplo, dentre muitos profetas ali, Isaías, não podemos citar todos, que ele profetizou. Por exemplo, Isaías 53, de 1 a 3, ele diz aí: quem creu em nossa pregação, ou seja, a pregação sobre a vinda do Messias, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz em uma terra seca. Esse mundo seco não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dores, que sabe que ia padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Isaías estava falando da vinda do Senhor Jesus. Era uma profecia. Jesus não tinha vindo ainda, mas ele estava profetizando que a vinda do Messias, e ele escreveu isto porque ele cria nisso, ele tinha fé, a sua fé era autêntica. Ele não tinha pesquisado em biblioteca nenhuma. Ele era o Espírito Santo, era Deus falando ao seu servo para chegar essas palavras até nós, para crermos que desde a antiguidade o Senhor Jesus Cristo já era anunciado, e pela fé nós aceitamos isto aqui. Então Isaías não teve nesta vida a concretização da promessa, e outros profetas também falaram sobre a vinda do Messias, não tiveram a concretização da promessa, mas eles criam na vinda do Messias. Isto é fé. O que diz o outro? A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não veem. Fé é a certeza das coisas que se esperam. A ciência não aceita isso aqui. Como é que ela vai dizer? A fé é a certeza de coisas que se esperam. Bom, ele diz assim: você tem esperança do quê? Você vai explicar a esperança, mas tem lógica isso aqui? Se não tiver lógica, então você está falando de bobagem, está falando de besteira. Por exemplo, em matéria de fé, até vamos ver, num julgamento, numa sentença de um juiz, ele não vai dizer isso, porque é baseado na fé que eu vou dar essa sentença. Ele tem um fato, ele tem uma lei, uma coisa assim, uma coisa lógica. Mas a fé não tem isso aqui. Olha aqui o que a fé diz. Espera. A convicção de fatos que se não veem. A justiça não aprova isso aqui. A ciência não aprova disso. Como é que eu vou aprovar uma coisa que eu não estou vendo? Então ela não aprova. Então, isso é fé. A fé é a convicção de fatos que não se veem. Então, o autor aqui ele estabelece uma relação também
levando para o capítulo 12, que nós vemos no próximo estudo, uma aplicação direta para os que vivem depois de Cristo. Então nós falamos daquilo dos profetas que viveram antes de Cristo. Eles tinham a fé, a convicção de que o Messias viria lá no passado. Ele haveria de vir. Mas hoje nós já estamos depois. E nessa relação, então nós cremos. O que nós precisamos crer? Nós cremos que há 2000 anos atrás o Senhor Jesus veio. O Senhor Jesus Cristo viveu os seus dias aqui na face da terra. O Senhor Jesus Cristo, Ele morreu, foi crucificado, foi sepultado, ressurgiu e voltou ao céu. Foi assunto ao céu, visto por muitas pessoas. Ele foi. Nós cremos nisso aqui. Você vai dizer, o incrédulo diz, no dia da sua ascensão, alguém filmou, a gente tem uma fotografia que possa justificar. O incrédulo pode dizer que não, porque se nós tivéssemos assim, esses registros, tem uma foto, tem um filme dele subindo, aí não era preciso fé, não precisa fé. Daí não seria para a fé, daí nós estaríamos pregando aqui sobre a fé. Olha, se eu tenho certeza de alguma coisa que existe, eu não preciso ver. Essa mesa que está aqui, que é de embuia aqui, não sei se é, eu não preciso de fé para acreditar que ela existe. Está vendo? Eu não preciso de fé para acreditar que o Josiel existe. Eu estou vendo. Não, mas há coisas que nós não vemos. Como a Deus, quem que viu a Deus? Tá. Então, a questão prática é a seguinte: é mais fácil viver a fé do que definir a fé. Então, para nós compreendermos o que é fé, nós precisamos viver a fé. Não adianta você tentar definir a fé. Eu vou escrever aqui o que é fé. Fé é sim. Pensamento positivo. Sim, não é isso aqui. Nós queremos focar também outra coisa, no objeto da fé, que é Deus. Olha, muito cuidado para você não ter fé na fé. Eu vou ter fé na fé. Muito cuidado com isso aqui. Porque o objeto da fé é Deus. O objeto da nossa fé é o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo, o objeto da nossa fé. Por isso que para entendermos o que é fé, eu preciso viver a fé. E para eu viver a fé, eu preciso de comunhão com Deus. Eu preciso de comunhão com Jesus Cristo. Senão eu não vou entender a fé, e aí um perigo muito grande, eu posso ser levado pelos positivistas. Né? Tenha fé, tenha confiança, tenha crença, você precisa focar nisso. Não. A fé é coisa diferente. A nossa fé, ela se apoia nos fatos. Verso 3, por exemplo, pela fé entendemos que foi um universo formado pela palavra de Deus. Bom, o universo nós estamos vendo, ou seja, nós estamos vendo parte do universo. Nós estamos vendo aqui, os nossos olhos aqui na direção leste, oeste, norte e sul, nós vemos uma minúscula parte da Terra, do nosso globo terrestre, muito pequenininho aqui. Mas não vemos. Eu posso ver as estrelas que Deus criou. Nós vamos parte dessas estrelas. Parte delas nós vemos. Mas é um fato. As estrelas é um fato. Quem criou as estrelas foi o nosso Deus. Não é na teoria do Big Bang, que o universo surgiu de uma grande explosão, mas explodiu o quê? Do que ele explodiu? Então, coisas banais. Então, a nossa fé, ela se apoia nos fatos. Não é uma questão, fé, não é questão de sentir emoções. Às vezes você vê aqueles cultos das pessoas chorando, lamentando, correndo, derramando lágrimas. Um exemplo de fé. Não, fé não é sentir emoções. Mas tem sempre que olhar para as evidências, para as promessas do autor e consumador, que é Deus. Por isso, quando vamos pregar sobre fé, temos que ter o cuidado para que o foco não seja a fé, ou seja, conforme já falamos, eu não posso ter fé na fé, mas que seja o autor e consumador da fé, aquele que
em quem se baseia a fé, aquele que criou a fé. Não sei como que ele criou, não importa, é o dom de Deus. A Bíblia diz assim, é dom de Deus. O autor faz afirmações a respeito da fé. Então, a primeira é que a fé é a certeza de coisas que se esperam. Coisas que se esperam, então todos nós sabemos, são coisas que não aconteceram. Coisas que se esperam é coisas que ainda não aconteceram. Elas estão no futuro. Estão no futuro. Por exemplo, lá no livro de Apocalipse, quando ele fala da cidade santa, lá da vinda, quando nós tomarmos posse do novo céu e da nova terra, daí ele diz assim: não haverá choro, não haverá lágrimas, não haverá pranto, não haverá dor. Veja que essa descrição é para o futuro. Nós ainda não tomamos posse disso aqui. Tá? Então, ela virá, e nós temos certeza disso. Porque hoje, enquanto estivermos aqui, nós temos desilusões. E Jesus disse: no mundo passais por aflições, para ter bom ânimo, porque eu venci o mundo. Outro dia, não sei, eu acho que vocês devem ter recebido ligações, principalmente na época da pandemia, dos Testemunhos de Jeová. Daí tem aquele que ligou: eu quero passar um versículo para você aqui. Daí ela citou. Aqui nós estamos aqui nesse mundo de pandemia, aqui tem pessoas sofrendo, pessoas morrendo, é verdade, assim, e ela aplicou, aqui então tem o consolo para nós, que a palavra de Deus vai nos trazer. E aqui não haverá luto, não haverá pranto. Isso aqui ainda vai vir, isso aqui eu conheço muito bem, isso aqui vai vir, é quando Jesus voltar. Não, eu não quero discutir com você. Pronto, desligou. Então, veja bem, há coisas que ainda não aconteceram para nós. Não adianta você querer viver lá o futuro, viver o céu que havemos de receber agora é luta, agora é a igreja que batalha, a igreja que prega, a igreja que vive, a igreja que sofre as perseguições, que sofre os poderes deste mundo, né? Mas a vida eterna, pela fé, nós aguardamos a certeza de coisas que se esperam. A certeza de coisas que temos. Então, eu e você temos certeza daquilo que nós estamos esperando. Vamos em frente. Por isso, quando vamos pregar sobre a fé, temos que ter esse devido cuidado. O autor faz também afirmações a respeito da fé, como já falamos, de coisas que se esperam, que ainda estão no futuro, mas que nós temos a plena certeza de que elas vão se cumprir. Portanto, há uma longa lista das promessas que virão. Como já falamos, a vinda de Cristo é uma promessa que nós acreditamos. Quando Ele vai vir, o próprio Senhor Jesus Cristo, já lá no 24 de Mateus, ele diz, como Jesus diz, a respeito daquele dia ninguém sabe. Ainda bem, graças a Deus, que ninguém sabe o dia que ele vai voltar. Senão nós fazíamos uma previsão para o preparo. Dia 24 do mês que vem, ele virá. Então, até dia 20 ali, eu vou gozar, vou gastar todo o meu dinheiro, ir bem, comida, bebida, viagem, etc. Ali, gastar tudo o que eu tenho aqui, para quando eu... Daí, agora vem, Senhor Jesus, estou pronto para subir. Ainda bem que ele vem. Nós aguardamos pela fé. Então, aguardamos a vinda de Cristo, o novo céu e a nova terra, que nós não conhecemos ainda, onde habita a justiça. São promessas que estão no futuro. Não são ainda uma posse nossa, de uma posse definitiva ali, mas elas estão no futuro. Mas nós temos certeza que elas vão acontecer. A fé não deve ser confundida com pensamentos positivos, então vamos torcer para que tudo dê certo. A fé não é força de vontade. Você vamos focar, vamos concentrar, vamos visualizar. Tudo isso aí, cuidado, porque tudo isso aí são conceitos pagãos. Porque os que não são crentes, os incrédulos falam isso. Pensamento positivo, companheiro. Eu tenho lá o Gilberto Gil, andar com fé, a fé me ajuda a falhar.
Coisa assim. Então, os incrédulos fazem essas brincadeiras, música da fé, mas eles não sabem o verdadeiro sentido da fé. Então, a fé é a simples confiança de que o que Deus prometeu, Ele vai cumprir, sem problema nenhum, porque Ele é todo-poderoso. Deus é onipotente, um dos seus atributos, onipotência e onipresença. Então, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele cumpre as suas promessas. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai cumprir aquilo que prometeu. É por isso, meus irmãos, que na verdade o crente tem certeza da salvação. Você tem certeza da sua salvação. Você precisa ter certeza da sua salvação pela fé. Ou você em dúvida, será que vai dar certo? O dia da vinda de Cristo, será que vai dar certo? Será que eu vou? Afinal de contas, ninguém sabe. Eu não vi o livro, eu não vi lá no livro de Deus o meu nome, eu não vi. Né? Será que vai dar certo? Se você tiver essa dúvida, olha, é a hora de reconciliar com Deus agora. Você não pode ter essa dúvida. Salvação é algo que se espera a concretização dos fatos. Somos salvos em esperança, porque somos em esperança, ainda esperamos. Por quê? Porque ainda pecamos. Porque ainda morremos, mas Deus prometeu que um dia vamos ressuscitar, aqueles mortos ressuscitarão, e se nós morrermos, for enterrados hoje ou amanhã, nós ressuscitaremos, e um dia estaremos no céu, onde Ele vive, e moraremos para todo sempre. Temos certeza disso, não porque haja em nós algum merecimento, não porque somos alguma coisa, mas porque Ele é misericordioso, porque Deus que prometeu, Ele não pode mentir, e Ele nos salvou não por mérito algum nosso, Ele nos salvou por seu amor, por sua graça, por sua misericórdia. Meus irmãos, há no mundo todo falsas mensagens do Evangelho, que caracteriza e dá força à base da incredulidade. Você sabe que a falsa mensagem do Evangelho, e a Bíblia nos alerta sobre isso, sobre os falsos crentes, sobre os falsos cristos, e nós precisamos tomar muito cuidado sobre isso. Meus irmãos, os que não leem a Bíblia, você vai dizer, não, aqui todo mundo lê a Bíblia. Os que não leem a Bíblia, ler a Bíblia é uma coisa, estudar a Bíblia é uma coisa, são coisas diferentes. Os que não leem a Bíblia ficam vulneráveis às vãs filosofias. Meus irmãos, se nós não estudarmos a palavra de Deus conforme é necessário, nós ficamos à mercê das vãs filosofias, das vãs pregações. Os pastores da modernidade enchem a cabeça dos jovens e, consequentemente, vem o enfraquecimento da fé, tomando um rumo diferente, um rumo errado na vida. Olha, quando você está aqui, existe um pastor lá nos Estados Unidos chamado Rob Bell, não sei se alguém já ouviu falar disso. Não, é o seguinte, eu não li o livro dele, mas teve uns comentários que um pastor fez aqui que eu achei interessante. Juntamente com ele, tem muitos outros aqui. Ele é um chamado universalista. Ele pertence a uma igreja chamada Igreja Evangélica Colina de Marte, lá nos Estados Unidos. Não, é que o nome não está em português lá. O nome não está, eu que traduzi. Então, ele crê. Como eu disse, eu não li o livro dele, não confirmei, eu não li o livro dele. Achei interessante. Então, segundo o comentarista, ele crê que no final das contas todo mundo vai para o céu. E os jovens que não leem a Bíblia, beleza, todo mundo vai para o céu. Ninguém se perde. Então, ele disse que não acredita no inferno, não existe. Então, um repórter perguntou, questionado sobre isso aqui, você não crê no inferno? Não. Escuta uma coisa, alguém já foi lá para contar o que é, como é que foi? Será que alguém já foi lá? Ninguém sabe. Tem algum vídeo, aquela coisa sobre isso? Tem algum filme sobre isso? Tem alguma gravação? Quem foi para lá para dizer como era? Muito cuidado. Então, as pessoas que não leem a palavra de Deus, sabe que Deus nos prometeu
a vida eterna, o céu, mas ele nos alerta sobre o inferno. Até um pastor contestou e disse: então nesse caso o mesmo critério se aplica sobre Deus. Quem que viu a Deus? Tem alguma foto dele? Tem alguma foto lá com Moisés, quando ele viu o Deus pelas costas, lá na fresta daquela pedra? Tem alguma foto aqui? Se nós a levarmos por esse prisma, então nós temos que duvidar também de Deus. Eu não sei se ele existe, me disseram que ele existe, mas... E muitas outras ocorrências na Bíblia. Por isso Jesus nos alertou. Olha, outro imperativo: examinai as Escrituras. Quem que deve examinar a Escritura? O pastor. O pastor examina as Escrituras, depois vem aqui, passa para todo mundo, passa para os membros. Não, mas ele está dizendo para cada um de nós. Examinai as Escrituras. Deus não arreda a pé disso aqui. A fé, então, é a certeza de coisas que se esperam. Só que meus irmãos, essa certeza não é cega. Se essa certeza é cega, então nós ficamos naquela dúvida: será que vai acontecer? Mas ela se baseia na pessoa que nos deu a esperança, e Deus falou, pelo fato de ser Deus, Ele falou, nós cremos que Deus é Deus. Então, a fé é a convicção de fatos que não se veem. Então, para começar, nós não vemos o próprio Deus, nós não vemos o Senhor Jesus Cristo assentado à sua direita na majestade, nós não vemos o Espírito Santo, e por isso que muita gente faz dúvidas sobre a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Para lá, mas só tem o Pai, tem o Filho e o Espírito Santo. Nós aceitamos esta doutrina pela fé, nós não vamos questionar tecnicamente onde é que está o Espírito Santo. Nós aceitamos pela fé. Não vemos o céu, não vemos o reino de Deus. Como sabemos que essas coisas existem, de fato, se não as vemos, são realidades invisíveis. Atenção, são realidades invisíveis, como Deus é invisível. Tem um hino que nós cantamos: Deus é invisível. Tá? Se a fé, meu irmão, se a fé é a certeza de coisas que se esperam, porque eu confio, nós confiamos naquele que prometeu, porque aquele que prometeu é fiel. A Bíblia fala muitas coisas sobre falta de fé. Sobre a falta de fé, há na Bíblia diversos registros, diversas ocorrências sobre a falta de fé. Vamos citar algumas, que não dá tempo de citar todas. Por exemplo, Mateus 8:23, os discípulos no barco, lá todo mundo já sabe a história. Houve uma grande tempestade, mas o Senhor Jesus Cristo dormia. Ele era homem, Deus homem, ele também tinha cansaço, ele dormia, ele tinha fome, ele dormia, tranquilo. Senhor, acordaram, salva-nos. Pelo menos houve uma esperança de Jesus podia fazer alguma coisa. Salva-nos. Jesus acordou, levantou, se pôs em pé. E o que ele acalmou a tempestade. E Jesus disse: ei, vocês aí, porque sois tímidos, vocês são tímidos, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Eles tinham fé, afirmavam que tinham fé, mas não era uma fé suficiente para enfrentar aquela adversidade, porque ele disse: nós vamos perecer, nós vamos morrer. E tão distantes que eles estavam, porque ele escreveu no final: nossa, como diz assim na realidade, nossa, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você viu aí? Até o vento obedece, quem é este? Isso aqui, ele já tinha advertido: vocês são tímidos, vocês têm pequena fé, pouca fé. Como diz aquela piada, não é suja, viu? Porque a diferença do bule com o padre, o padre tem muita fé e o bule é de pouca fé. Então Jesus disse: homens de pequena fé. Tem outro exemplo ali, o Pedro estava nessa também. Quando Jesus, certa vez, estava à margem do lago, e o barquinho, o vento pegou aquele barco e mandou lá para longe. Não passaram a corrente, não seguraram, e o barco foi para lá. Jesus não se preocupava com isso, não tinha limitações. Ele começou a andar sobre as águas, ele começou a andar
pelas águas, e a multidão que viu, fantasma ali, gente, fantasma, mas Pedro reconheceu que era Jesus. Senhor, manda ir que eu quero contigo ali, venha. Mas o Pedro olhou para os ventos, e os ventos sentiu-se medo e começou a afundar. Jesus a mesma coisa disse, tomou pela mão, levantou, porque duvidaste, homem de pequena fé. Outra vez, Mateus 26:31, quando Pedro negou, eu serei contigo em qualquer ponto da minha vida, eu estarei contigo, Senhor, falando aqui. É verdade, Pedro, você vai, mas só que antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, não deu outra. Homens de pequena fé. Só o último aqui, muito bem conhecida, Mateus 26, João 20:25, quando saiu a notícia, Jesus ressuscitou, Ele está entre nós, vem aqui, Tomé, vem aqui, Ele ressuscitou. Se eu não ver o sinal na mão dele e o sinal da flechada aqui do lado, eu não vou acreditar. Eu preciso ver Jesus, mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Bem-aventurado. Mas, irmão, sobre isso aqui, tem muitos crentes. Eu não sei qual a sua percepção, a sua convicção. Eu quero chegar no céu, quero ver as marcas nas mãos de Jesus. E se não tiver as marcas, você vai dizer, eu quero o Jesus verdadeiro. Lembrando de uma coisa, não, até aquele, o fim da lida terreal, que nós cantamos, os sinais dos cravos e de... Nós devemos lembrar uma coisa, Jesus hoje está como Deus glorificado, sem marcas nenhuma do passado. Ele não tem carne humana, ele é o Deus glorificado. Então, meus irmãos, se a convicção de fatos, de fatos e realidade das coisas invisíveis, aquele que é invisível, Deus tornou essas coisas visíveis para mim na sua palavra. Então, a sua palavra, o que Deus prometeu, que ainda é invisível para nós, o que ainda é invisível para nós, Ele tornou visível na sua palavra. Só que eu preciso comunhar com Deus, eu preciso estudar a Bíblia, eu preciso entender a sua palavra. Irmãos, eu quero falar ainda sobre a falta de fé. Você pode discordar se quiser. Aquele famoso texto de Malaquias 3:10. Começando antes, lá nesse texto de Malaquias, capítulo 3, um texto polêmico, né? Então ele diz assim, ele começa aqui, desde os dias dos vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste, tornai-vos para mim, venham para mim, venham, diz Deus, e eu tornarei para vós outro, diz o Senhor dos exércitos, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Daí ele começa a entrar naquele texto, bem polêmico, algumas pessoas dizem, e esse aqui é muito polêmico, nós temos que interpretar, nós temos que contextualizar. Mas ele diz assim, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vem a sentença, com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais vós a nação toda. Daí ele diz ao mandamento dele, imperativo, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida, porque por vossa causa repreenderei o devorador, tirei o devorador da sua vida, para que não vos consuma o fruto da terra e a vossa vida no campo. Não será, diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, seguinte, o que eu vou falar nesse momento, presta atenção, o que eu vou falar nesse momento não se refere às situações atuais, nem da igreja, nem particularidade de cada um, mesmo porque particularidade de cada um é um problema de cada um de nós. Acontece o seguinte, que quando nós falamos do ensino da palavra de Deus,
quando nós usamos a palavra de Deus como fonte da mensagem vinda de Deus, em qualquer situação, a mensagem, ela é oportuna. Porque o apóstolo Paulo diz, prega a palavra, insta, esse insta que ele quer dizer, com insistência. Ele diz, quer seja oportuno, quer não seja. Então, meus irmãos, nós não podemos, nem temos o direito de esconder as verdades da santa palavra de Deus, em virtude de situações adversas pelas quais passamos, seja com a igreja, seja com particularidade. O nosso compromisso é com a palavra de Deus, e Paulo diz, ai de mim se eu não pregar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus deve ser pregada do jeito que ela é, independente de nossa concordância ou discordância, porque tudo, meus irmãos, é uma questão de fé. Um dos textos mais bem conhecidos, esse aqui de Malaquias, do Antigo Testamento, é bem conhecido, mas não preferido por muitos. Principalmente, olha, isso que eu quero falar agora. O não dizimista. Como disse, não estamos nos referindo a situações, nem particularidade, mas no que é a palavra de Deus. O não dizimista, geralmente, o não dizimista é uma pessoa que não tem fé, ou é fraco na fé, fraqueja na fé, vacila na fé. Por quê? Porque o seu bolso está lacrado, fechado, o seu bolso ele é intocável. Isso de qualquer ser humano. A primeira preservação do ser humano é lacrar, fechar o seu bolso. A preciosidade da vida de um ser humano, humanamente falando, é o seu bolso. O crente ele precisa de fé para romper o zíper do seu bolso. Isto é possível, só que, sabe porque quando é possível isso? Pelo lavar regenerador do Espírito Santo, conforme a carta de Tito 3,4,8, que nós vamos ler, Tito 3,4,8, você pode falar. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Aí que vem o fundamento. Ele, Jesus Cristo, nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que todos nós precisamos disso. Que Ele derramou sobre nós, ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Em todas as referências bíblicas sobre a aplicação da fé, nós precisamos desse lavar regenerador feito através do Espírito Santo. Porque, caso contrário, seja nessa parte que nós lemos, seja em qualquer parte do mundo, nós queremos justificar, às vezes, o nosso serviço, nós queremos justificar a nossa falta de fé, nós queremos justificar o não atendimento ao serviço de Deus pelas nossas fraquezas. Lavar, regenerar, nós só podemos fazer isso, nós só podemos permanecer fiéis ao Senhor, isso aqui, mediante o lavar regenerador do Espírito Santo. Nem todo crente, nem todo membro da igreja está disposto a aceitar os desafios de Deus. Está lá, qual que é o desafio de Deus nesse texto? Deus não está condenando, então, ele só diz, olha, vocês fazendo isso aqui, com maldição, vocês sois amaldiçoados. Mas ele está nos dando promessa. Provai-me dele. Estamos nós prontos para provar, não é isso que o texto diz, provar, é um imperativo, Deus manda que a gente prove ele. Provai-me nisto aqui. Mas nem todos estão prontos para provar a Deus, nem todos estão prontos para abrir o seu coração para Jesus Cristo, porque isto só é possível através da fé, e sem fé, as obras, sem fé e sem obras, ela é morta. Fé sem obras, ela é morta. Então, nesse texto que nós vemos, tem a promessa de Deus. Ou seja, o desafio de Deus. Provai-me, me provem, porque eu abrirei as janelas do céu
porque eu derramarei bênção sobre vós sem medidas. Bênção sem medida. Como diz a teologia da prosperidade, diz que se você der tanto, você recebe tanto. É proporcional ao que você contribui. Mas a palavra, essa bênção de Deus para as nossas vidas é de sem medida. Por exemplo, aquele que ganha R$10, como exemplo, viu? Ele tem na sua fidelidade de dar para Deus R$1. Tá. Isso é fidelidade. E ele pode receber bênção sem medida por este ato de fé. Abrirei as janelas do céu. Meus irmãos, hoje Deus está pronto. Ainda a janela está fechada. Ele está com a mão na janela aqui. Abrirei as janelas do céu. Mas me prove. Você está pronto para aceitar o desafio de Deus? É uma coisa que depende de cada um de nós. Então, o desafio de Deus é: provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Não é uma simples prova, pois a promessa de Deus para as nossas vidas são essas: abrirei as janelas do céu e derramarei sobre vós bênçãos sem medida. Para finalizar, meus irmãos, muitos querem a bênção de Deus, porém sem a obediência ao Deus da bênção. Muitos querem a bênção de Deus sem obediência ao provedor da bênção. O provedor da bênção é Deus. É Ele. Isso aqui depende de mim para mim. Depende do Josiel para o Josiel. Depende de cada um aqui. Com Deus, a sua vida com Deus. Então nós temos que. Nós pregamos a palavra de Deus, nós anunciamos a palavra de Deus do jeito que ela é. Jó, na sua miséria, as suas feridas, já quando não tinha nada, raspando com um caco de telha as suas feridas, disse: eu sei que o meu Redentor vive. Cada um de nós, nesta manhã, para finalizar, você sabe que o seu Redentor vive? Você tem essa fé você tem a fé suficiente para andar com Deus? Nós precisamos, a igreja de Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, ela precisa andar com o Senhor. Quando nós falamos em comunhão, meus irmãos, não é uma comunhão da amizade. Nós não estamos reunidos aqui por vínculo de amizade. Nós estamos reunidos aqui porque nós pertencemos ao corpo de Cristo. É comunhão. Quando a Bíblia fala em comunhão, é nossa união com Cristo, sem divisões nenhuma, sem panelinha, sem coisa nenhuma. Todos nós aqui estamos reunidos nessa união com o Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Obrigado, Senhor, por este dia, pela Tua palavra, por tudo que o Senhor nos tem dado, por tudo que o Senhor nos tem feito. Orienta-nos no nosso agir, orienta-nos, Senhor, em todos os nossos procedimentos na nossa vida. Mas que tudo, Senhor, possamos buscar aqui para nos ajudar, que para tudo façamos pela fé. A Tua palavra nos adverte que quando fazemos as coisas sem fé, é pecado. Então, Senhor, sem fé nós não podemos agradar ao Senhor. Está escrito na Tua palavra: ajuda que a cada um, individualmente a cada um, que sejamos uma igreja fortalecida na comunhão e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém.